Meus irmãos, a vida cristã centrada no Evangelho envolve teoria e envolve prática, envolve doutrina e envolve o exercício dessa doutrina. Por isso nós precisamos nos empenhar em conhecer a palavra de Deus, em aprender a teologia, e para isso nós precisamos sim de dedicação e esforço, coração aberto e sensível a aprender, e aí nós vamos corrigir a nossa prática cristã. Nós não podemos viver do Evangelho da forma que nós queremos, pensamos ou achamos correto. Mas nós devemos viver o Evangelho conforme a Escritura Sagrada nos revela, esse mesmo Evangelho. É da Escritura, meus irmãos, que emana toda a nossa doutrina e as implicações desta doutrina. Nós não podemos viver um Evangelho afastado do ensino da Palavra de Deus. Mas nós também não podemos estudar a Bíblia de qualquer jeito. É necessário, sim, considerar o seu contexto, o seu cenário, o seu gênero literário, a sua gramática, e isso demanda esforço. Quando se trata de Evangelho, doutrina e prática estão intimamente ligadas. Então é dessa forma que nós mergulhamos neste texto e vemos Paulo iniciando com uma pequena palavrinha que nos ajuda na interpretação deste texto. Paulo começa com portanto. Isso mostra que ele está conectando o que foi dito ao que será dito a partir de agora. Então a sua exortação neste capítulo está baseado na doutrina exposta nos capítulos anteriores. E ele começa dizendo: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então Paulo ele retoma um pensamento que ele já havia exposto anteriormente. Os colossenses eles estavam sendo bombardeados e assediados por vários e vários ensinamentos que diziam que Jesus não era suficiente para a libertação e para a salvação. Veja, eles não diziam que Jesus não era necessário, mas eles diziam que Jesus não era suficiente. Ou seja, eu preciso de Jesus e mais alguma coisa para alcançar a salvação e a libertação. Mas os colossenses receberam por meio de Paulo a refutação desses ensinos quando lhes foi apresentado o verdadeiro evangelho. Paulo afirma que os verdadeiros crentes foram inseridos na morte e na ressurreição de Cristo, de modo que eles haviam então morrido para os rudimentos deste mundo e agora viviam para Deus. Por meio de Cristo, nós, os que cremos, somos ressuscitados na sua ressurreição e vamos ser ressuscitados no último dia. Ou seja, não há necessidade de algo além de Jesus Cristo. Jesus é suficiente para mim e para você. Por que então, se Jesus é suficiente, por que então abraçar algo além do Evangelho da graça de Deus? Agora perceba, é muito fácil que a gente abrace outras coisas sem mesmo perceber. Por isso é necessário sondarmos o nosso coração, analisarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Por vezes fazemos coisas na igreja tentando atrair o amor de Deus na nossa vida, quando nós já fomos comprados na cruz do Calvário. Não precisamos conquistar o Senhor, fomos conquistados por Ele. Ele nos é suficiente. Agora veja, Paulo usa uma expressão aqui interessante. Se fostes, mas nós precisamos nos atentar a essa expressão. A língua grega, essa partícula se, ela não denota uma condição, como na língua portuguesa, mas ela aponta para um fato. Algumas traduções, inclusive, já substituíram essa partícula pelo já que, ou uma vez que, e é isso que Paulo está dizendo, uma vez que vocês já foram ressuscitados com Cristo, não é uma condição, Jesus não morreu na cruz para abrir um caminho para todo que quiser vir até Ele, Jesus morreu na cruz pelo seu povo, por aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Jesus não é uma possibilidade de salvação, Ele é o único caminho para a salvação. Ele é suficiente. Então Paulo está dizendo a crentes que são salvos por esse Cristo, dizendo, vocês já ressuscitaram com Ele.